Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde. Está no ar o programa Falando com. Esta semana entrevistamos Luís Capolas Santos, deputado do PS, que foi reeleito nestas eleições legislativas do passado domingo. Luís Capolas Santos tem 70 anos, já foi ministro, secretário de Estado da Agricultura, foi eurodeputado, também presidente da Assembleia Municipal de Évora, foi eleito deputado pela primeira vez em 1991. Boa tarde, Luís Capolas Santos. Obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, é um prazer. Do seu currículo político, havia aqui muito mais para acrescentar, mas estes, se calhar, são os pontos principais, não é? E estão corretos. Sim, estão corretos. Enfim, são cerca de 3 décadas de uma carreira política, se assim posso chamar-lhe, no plano nacional, de que muito me orgulho, porque na política, quando nós conseguimos deixar alguma marca daquilo que achávamos que era melhor para a nossa sociedade, é algo muito gratificante. E de facto, tive a oportunidade de ter participado em algumas decisões históricas e vê-las concretizadas, de muito me orgulho. Outras estão ainda em fase de discussão e terão os seus efeitos a mais longo prazo, como é o caso da reforma das florestas, que produzirá efeitos dentro de 2 décadas, pelo menos, se, entretanto, não houver nenhuma interrupção na estratégia que foi traçada. Estes últimos resultados dão uma garantia acrescida de que, pelo menos nos próximos 4 anos, não haverá inversão nesta matéria. Mas, como lhe disse, na política nós vemos concretizados objetivos de curto prazo, de médio prazo e aqueles de muito longo prazo, a que provavelmente já não assistiremos, mas eu tive várias experiências diversificadas que muito me enriqueceram e que me permitiram olhar melhor para a sociedade, olhar melhor para a nossa realidade e ficar com mais instrumentos para poder nela intervir. Muito bem, a abordagem da nossa conversa de hoje é sobre as eleições de domingo. Vamos ver se temos tempo de falar de outros assuntos. Eu começava por lhe pedir um balanço destas eleições. Se calhar começávamos a nível nacional. Obviamente foi uma vitória do PS sem grandes dúvidas, não é? Sim, foi uma grande vitória que, devo confessar, me surpreendeu pela sua dimensão. Como sabe, é muito difícil no sistema político que nós temos, onde vigora um sistema proporcional, uma maioria absoluta de um só partido. E não é por acaso que, ao fim de quase 50 anos de democracia, apenas, até agora, isso tivesse apenas acontecido por 3 vezes. E neste contexto, sobretudo com um partido que está há 6 anos no poder, onde normalmente começa a acentuar-se o seu desgaste, um resultado destes ainda é mais surpreendente, mas é tão surpreendente quanto responsabilizante, porque é uma manifestação de confiança que não pode ser desiludida. E por isso esta vitória foi por mim vista com muita alegria, mas também com um grande sentido de responsabilidade, porque é de facto um grande fardo que nos foi colocado às costas. Mas o que é que acha que o PS... Como é que o PS... motivos é que levaram o PS a esta maioria? Foi a governação, estes 6 anos de governação? Foi os adversários políticos que não conseguiram passar as suas ideias? O PS esteve melhor nesta campanha? O que é que acha que, no fundo, fez aqui a diferença? Eu acho que há, de facto, um conjunto de circunstâncias, e não apenas esta ou aquela isoladamente, mas penso que estes 6 anos e a comparação com o período imediatamente anterior foram determinantes. Nós fomos para o governo, como se recorda, em 2015, e procurámos, num contexto muito difícil, conciliar aquilo que parecia inconciliável. Lembro-me até quando a primeira intervenção na Assembleia da República, em 2015, do ministro Centeno, e quando ele enunciou que íamos tentar pôr em prática alguma justiça social e manter as contas públicas equilibradas, eu lembro-me que a então primeira fila da bancada da direita, a resposta que teve foi uma sonora gargalhada. Ou seja, em 2015
aquilo que parecia uma equação impossível, que era de facto pôr as contas públicas certas, para com isso termos credibilidade externa e vermos os juros da dívida baixarem como aconteceu, mas ao mesmo tempo repondo direitos e repondo os cortes que, em particular, em alguns salários mais baixos e nas pensões, foram uma marca de uma enorme insensibilidade social. E penso que ao longo destes 6 anos, num contexto de dificuldades, ainda de crise económica, de recuperação, e sobretudo nos últimos 2 anos de pandemia, eu penso que o governo esteve à altura e os cidadãos reconheceram isso, não é? Certamente com erros que espero possam ser corrigidos no futuro, mas penso que o balanço é largamente positivo. E além disso, os partidos, particularmente aqueles que estão à nossa esquerda, cometeram erros fatais, não é? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que connosco partilharam estes 6 anos, ou pelo menos os primeiros 4 anos, ou 5, e que deram contributos importantes para que se pudesse ter avançado, sobretudo nas políticas sociais, tiveram ao 6º ano esta atitude incompreensível de se aliarem à direita e à extrema-direita para derrubar o PS e abrir as portas ao retorno do antes de 2015. E as pessoas ficaram muito zangadas com isso. Eu posso testemunhá-lo na campanha que fiz aqui no Distrito de Évora, percorri por várias vezes todos os municípios e, em alguns casos, com grande surpresa minha, vi muitos eleitores, que eram eleitores do Bloco de Esquerda e do PCP, virem-me dizer abertamente que iam votar no PS porque não perdoavam aquilo que estes partidos tinham feito. E, portanto, eu acho que a conjugação destes fatores, ou seja, erros políticos impensáveis por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, e a memória da governação da direita, e ainda por cima num contexto em que qualquer futuro governo da direita teria de contar com um partido inenarrável, que é o Chega, isso lançou uma grande perplexidade nas pessoas sobre o seu futuro e levou-as a concentrar os seus votos no Partido Socialista, por forma a que pudéssemos ter um período de estabilidade que vai ser fundamental nestes 4 anos. Vamos ter os fundos comunitários, particularmente aqueles que são do Programa de Recuperação e Resiliência, a chamada Bazuca, que tem um período curto de execução e, portanto, vão necessitar de uma máquina afinada que ainda por cima vai ter de simultaneamente executar o programa 2020, que está ainda em vigor, e o novo período de programação 2030. Portanto, pela primeira vez vamos ter 3 grandes instrumentos financeiros de fundos comunitários a ser executados simultaneamente e com prazos curtos, no caso do quadro comunitário que ainda vigora e da chamada Bazuca, e isso implica estabilidade governativa. Cada paragem de governo, se tivermos eleições cada ano ou cada 2 anos, isso tem inequívocas consequências na execução e na eventual perda de fundos. E penso que o povo, na sua imensa sabedoria, soube fazer esta avaliação e votou maciçamente do Minho ao Algarve, de uma forma que surpreendeu todos, inclusivamente a mim próprio, porque nunca tive dúvidas de que o PS seria o partido mais votado, e particularmente aqui no Distrito de Évora, mas sempre pensei que uma maioria absoluta era inalcançável. Muito bem, já vou daqui a pouco colocar algumas questões sobre a maioria absoluta agora alcançada. Queria lhe perguntar, o PS obviamente que foi o grande vencedor destas eleições, consegue a maioria absoluta, mas há outros vencedores, na sua opinião? Há outros partidos que conseguiram bons resultados, na sua opinião? Bem, já houve tempos em que na noite eleitoral todos eram vencedores. Agora, cada um considera-se vencedor em função dos seus próprios objetivos, não é? Como vê, o Partido Socialista obteve 117 e tudo indica que pelo menos 119 deputados obterá se repetirem os votos da imigração há 2 anos atrás, não é? Imagine o que seria o PS ter 12 votos, como os 12 deputados como o Chega, ou 8 deputados como a Iniciativa Liberal. Seria uma fragorosa derrota, não é? Porque ficaria com uma escassíssima representação parlamentar. Vista do lado deles é ao contrário, não é? Quem tem um deputado e passa para 8 ou para 12 acha uma estrondosa vitória. Portanto, quando os objetivos são pequenos, as vitórias são certamente pequenas. Quando os objetivos são grandes, as vitórias são maiores. Portanto, penso que
as vitórias se medem em função do horizonte que temos, não é? Há quem olhe o horizonte ao fundo e há quem veja o horizonte a 3 passos à sua frente. As sondagens, poucos dias das eleições, davam um equilíbrio entre os dois principais partidos. Como é que olha para esta, enfim, para os resultados das sondagens a poucos dias das eleições e depois o que aconteceu nas urnas, que foi uma grande vitória do PS? Como é que analisa esta diferença de resultados das sondagens para o que depois acontece nas urnas? Olha, eu vi ontem na televisão o Luís Paixão Martins, como sabe, é o detentor de uma empresa de comunicação muito conhecida no nosso país e que esteve na campanha do PS, a desmontar o que aconteceu com as sondagens. Aliás, o meu colega Henrique Troncho já o tinha feito há uns dias atrás. O que é que quer dizer com isto? Qual foi a explicação que ontem foi clara para todos os portugueses que ouviram aquelas declarações? As sondagens em si não estão erradas e elas próprias indicavam em algum sentido, uma proximidade do PS com a maioria absoluta. O que os órgãos de comunicação que as encomendaram fizeram foi, na distribuição dos indecisos, ser muito generosos para a direita e muito parcimoniosos para o Partido Socialista, dando a ilusão de que, onde efetivamente, na votação direta das pessoas que foram inquiridas, dando um resultado tendencialmente diferente e fazendo crer que havia o chamado empate técnico. Eu acho que, por ironia do destino, essa estratégia foi fatal para quem a promoveu, porque essa iminência desse empate levou certamente muitos milhares de portugueses, com receio que a direita pudesse ganhar, a concentrar o voto no PS e a contribuir para a maioria absoluta. Portanto, acho que as sondagens em si, eu acredito em quem as faz, enfim, e no profissionalismo, já não acredito tanto na forma de quem as utiliza. E, neste caso, procurando utilizá-las contra o Partido Socialista, acabaram objetivamente por as utilizar a favor do Partido Socialista. Mas, por exemplo, nas autárquicas aconteceu o contrário. Dava uma vitória a Fernando Medina em Lisboa e depois não aconteceu isso, não é? Talvez, por isso mesmo, como lhe digo, talvez essa tremenda vitória tenha sido inflacionada, dando a ilusão de que estava tudo ganho e desmobilizando muitos eleitores, e porque, como sabe, apesar de tudo, a vitória do candidato da direita foi escassíssima, o que significa que aí sim o resultado foi um efetivo empate técnico. Creio que o doutor Medina venceu as eleições por menos, o doutor Moedas venceu as eleições por menos de cerca de 2.000 votos, não é? Mas sim, houve de facto aí uma discrepância entre aquilo que foi o essencial das sondagens e o resultado final. E como é que olha agora para os resultados eleitorais no círculo de Évora? O PS repete o que já tinha conseguido em Sim, 2019. o PS, com muito orgulho meu, nós normalmente estamos 2% acima da média nacional. Há 2 anos atrás o PS teve 36%, nós tivemos 38%. Agora o PS teve menos de 42%, nós tivemos cerca de 44%. Portanto, o que muito nos orgulha, mas muito nos responsabiliza. Mas devo dizer-lhe que interpreto estes resultados, em primeiro lugar, como naturalmente um apoio, e esse é decisivo, na governação do Partido Socialista e na liderança do Dr. António Costa. Mas nós, candidatos socialistas, eu próprio, temos imodestamente um capital que muito prezamos, que é o facto de termos sempre apresentado propostas concretas. Não somos como aqueles partidos que apresentam slogans, melhorar as pensões, melhorar os salários, elevar o nível de vida, que normalmente propõem, se ler os manifestos da generalidade dos partidos que aqui concorreram, foram propostas que todos subscrevem, certamente, mas absolutamente generalistas. Nós temos tido sempre o cuidado de apresentar algumas propostas concretas e alguns objetivos concretos para o nosso distrito. Já no passado
você é muito jovem, não se lembra, mas durante anos e anos, a grande batalha em Évora, todos os partidos se batiam por ela, era o Hospital do Patrocínio, que era um esqueleto que esteve ali durante décadas por acabar. O Partido Socialista prometeu que, se fosse governo, o concluiria e conseguimos. Lembro-me muito bem das muitas diligências que fiz com a então Ministra da Saúde, Maria de Belém, explicando várias vezes que esse era um compromisso de honra do PS, que não poderíamos nunca apresentar nas eleições seguintes sem o ter resolvido, e o problema, todos os escolhos foram ultrapassados, e não foi fácil, porque incluiu negociações com a Fundação de Almeida, com Jano de Almeida, com a Santa Casa da Misericórdia, e tudo isso acabou por se resolver, concluir as obras e pôr aquele equipamento ao serviço da cidade. Tivemos como objetivo o Alqueva, que é um objetivo, enfim, eu penso que hoje em dia a maior parte dos portugueses e mesmo dos alentejanos não percebem o gigantismo daquela obra e o que ela significa, porque grande parte é um trabalho enterrado, são centenas e centenas de quilómetros de condutas, de estações elevatórias, de equipamentos caríssimos, enfim, um investimento que nunca está sido feito na região e que provavelmente nunca voltará a ser, mais até este momento, 2.500 milhões de euros. Parecia impossível. E eu tive a honra e a oportunidade histórica de ter estado no momento dessa decisão e depois de ter visto a sua execução e de ter contribuído para ela. O último grande compromisso que assumimos, e que há 2 anos atrás, era desbloquear definitivamente a questão do Hospital Central. E o Hospital Central está em obra. Portanto, nós temos esta imagem de marca, que é prometer coisas objetivas que sejam verificáveis aos cidadãos do Distrito de Évora, e depois temos tido a sorte de as condições políticas nos terem permitido concretizá-las, enfim, passando por um mar de dificuldades que, obviamente, não estão à vista de todos e que, quando se conseguem ultrapassar todos os escolhos, nos dá uma alegria enorme, é? Sobretudo quando envolvem grandes, avultados meios financeiros que é necessário orçamentar e que é necessário garantir. Portanto, foi com esse capital que nos apresentámos e fizemos a nossa palavra de ordem, cumprimos no passado, vamos cumprir no futuro. Perdão. Só quem demonstrou ser capaz de cumprir dá mais garantias de continuar a fazê-lo. E é isso que vamos procurar fazer para o futuro. Temos vários outros objetivos para concluir. Olhe, por exemplo, o objetivo seguinte é a criação da Faculdade de Medicina na Universidade de Évora, uma vez que disponhamos do hospital. Portanto, é um objetivo de médio prazo, já que só depois do hospital concluído, tudo indica que, se forem cumpridos os prazos e não houver nenhum constrangimento imprevisto, teremos o hospital concluído em fevereiro de 2024, já daqui por 2 anos. Penso que depois o ano de 24 será certamente para a instalação de todos os equipamentos e para a gestão, que terá de ser uma gestão muito bem programada e tranquila da transferência do velho hospital para o novo, mas estarão criadas por essa altura, 2025, as condições para que possamos trazer para Évora uma faculdade de medicina. O país precisa de médicos e, ao fazê-lo, estamos também a contribuir para atrair quadros de grande gabarito para a nossa cidade e para a nossa região, e é já nesse objetivo que estamos a trabalhar com o Ministro da Ciência, que acolheu bem a ideia, que nos dá o seu franco apoio, portanto o Governo, e havendo continuidade no Governo, essa linha não será alterada, com um empenho muito grande por parte da Universidade. A atual reitora, que por acaso foi concorrente nestas eleições por outro partido, mas devo sublinhá-lo com lealdade, que manifestou grande empenho nesta fase final do seu mandato neste objetivo e deu passos importantes, e havendo eleições na reitoria da Universidade a curto prazo, eu espero que o novo ou nova reitora venham a prosseguir o empenho neste objetivo. Enfim, e é assim que iremos continuar a fazer, e eu estou tão motivado para que continuemos a atingir estes objetivos na nossa região, quanto estive em todos os mandatos em que me foi dada confiança por parte dos meus concidadãos. Nestas eleições, aqui no Círculo de Évora, chegou a pensar que era possível os 3 deputados ou não? Sim, quer dizer, olhando objetivamente os dados,
percebia-se que era muito difícil a eleição do deputado do PCP, porque sabemos que o Partido Comunista tem vindo a conhecer um declínio progressivo. E repare, já nas eleições passadas, em 2019, a percentagem que o separou do PSD foi muito pequena. Ou seja, em 2019, por exemplo, se PSD e CDS tivessem concorrido conjuntamente, o deputado do PCP já não teria sido eleito. Portanto, a única forma de poder ser eleito agora era o Partido Socialista descer alguma coisa e o Partido Comunista subir. E, portanto, a probabilidade da eleição de um deputado do PCP só existiria caso o PS ou o PSD descessem e, simultaneamente, o PC subisse. Ora, todos percebemos no início desta campanha que as tendências eram absolutamente opostas, não é? Portanto, o nosso objetivo inicial, foi esse que fixámos, era a manutenção da nossa percentagem de 2019, portanto, que era os 38%. Se mantivéssemos os 38%, já era preciso que o Partido Comunista ou o PS subissem bastante. Houve uma dinâmica de crescimento, enfim, que foi menos do que a direita esperava, mas uma dinâmica de crescimento do PSD, que passou, salvo erro, dos 19% para os 21%. Mas essa pequena percentagem foi suficiente para eleger um deputado. Repare que nós elegemos no nosso distrito, como sabe, 3 deputados, mas o deputado do PSD foi o terceiro a ser eleito. O primeiro fui eu próprio, o segundo foi o deputado Norberto Patinho e o terceiro foi o deputado. E se houvessem 4 deputados no nosso distrito, o terceiro deputado seria ainda do PS. Ou seja, se o distrito, em vez de 3, elegesse 4 deputados, como sucedeu até um passado relativamente recente, o PS teria elegido 3 dos 4. Não é? Portanto, o que mostra que a base eleitoral do Partido Comunista no nosso distrito, neste momento, é de facto muito, muito baixa. E como é que olha para a não eleição do João Oliveira, do PCP? Olha, apesar de ele algumas vezes ter revelado alguma deselegância para com o Partido Socialista, ainda nesta campanha eleitoral, o ouvi dizer com estranheza e com alguma mágoa, devo confessá-lo, que um deputado comunista valia mais do que 2 socialistas. Ora, parece-me um pouco de presunção, mas independentemente destas pequenas deselegâncias que nós nunca cometemos relativamente a ele próprio, tenho pena, porque reconheço que, sendo líder parlamentar de um partido, e isso dando-lhe maior visibilidade, e portanto penso que é um deputado acima da média, naquilo que é a minha avaliação. E desse ponto de vista, tenho pena. Mas, por outro lado, acho que ele pagou o preço do erro crasso que foi a aliança do PCP com a direita e com a extrema-direita para derrubar o governo. Repare que o Partido Comunista passou a campanha a atacar o PS, apelidando-nos sempre como um partido de direita e catalogando-nos como tal, indo até ao cúmulo do desplante de dizer ou de tentar insinuar de que quem provocou esta crise foi o próprio Partido Socialista. Ou seja, eles é que derrubaram e votaram contra o orçamento e a culpa foi uma manobra, segundo eles, do Partido Socialista para atingir a maioria absoluta. Mas, como lhe digo, apesar de tudo isto, como pessoa, tenho pena que não tenha sido eleito, mas a democracia é assim mesmo e estou certo que ele continuará a ocupar importantes funções no Partido Comunista e a servir o país e a sua causa de outra forma. Não acha que algum dia este divórcio, enfim, tinha que acontecer entre PS, Bloco de Esquerda e PCP, porque, como se costuma dizer, são partidos de protesto e algum dia este divórcio tinha que acontecer e endurecer, estes 2 partidos, endurecer as críticas ao PS. Não acha que, ou se calhar foi má altura agora o divórcio? Entre aspas, obviamente. Não, ouça, eu penso que estes acordos em 2015, que de facto aquilo que nos uniu foi de facto a extrema necessidade de impedir a continuação do governo de direita de Passos Coelho e Paulo Portas, portanto, e esse foi, digamos, a cola que nos uniu e aquilo que mais nos pôs em comum naquela altura, mas penso que foi uma oportunidade histórica, primeiro visto com muita desconfiança na Europa, e eu, na altura, como se saberá, estava no governo
e sei o que tive de explicar nos conselhos de ministros da Agricultura que mensalmente se registram em Bruxelas e tentar explicar aos meus colegas que não se tratava de um governo de irresponsáveis, portanto eles tentavam fazer comparações com aquela fórmula governativa e o que se tinha passado na Grécia com o Syriza, aliás, o partido que era, digamos, um partido irmão do Bloco de Esquerda e que o Bloco de Esquerda, de quem nunca mais falou, mas a pouco e pouco Portugal e o governo português foi-se impondo pela sua sensatez, pelo seu bom senso, pelo seu respeito pelos valores europeus e acabou por se tornar algo de curioso na Europa, como é que partidos de protestos classificados como de extrema-esquerda estavam a revelar uma posição responsável apoiando um governo que estava até a ter resultados práticos no plano interno e no plano internacional. Só que eu acho que nessa altura foi cometido um erro grave, particularmente pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Foi a sua recusa de não integrar o governo. Porque quando há uma coligação formal, quer dizer, as responsabilidades e os louros são repartidos. Neste caso, desde logo, o PCP e o Bloco de Esquerda pretenderam apenas capitalizar os louros e deixar para tudo aquilo que fosse negativo quem está no governo e quem tem de executar as políticas. Depois, como essas políticas foram bem-sucedidas, quem passou a capitalizá-las, ironicamente, foi o próprio governo. E isso refletiu-se em diversas eleições, nas autárquicas, nas europeias, onde o PCP e o Bloco de Esquerda foram tendo resultados, enfim, nas últimas autárquicas, foram desastrosos para ambos os partidos, com perdas, até aqui no nosso distrito, que todos sabemos, com a perda de grandes bastiões. E isso fez acender certamente uma luz vermelha que os levou a pensar que tinham de sair rapidamente disto. E a primeira oportunidade foi o Orçamento de Estado. Só que o tiro saiu pela culatra e as consequências foram ainda piores do que aquelas que eles já vinham sofrendo, precisamente por essa atitude que eu me posso considerar agora calculista, de não querer integrar o governo para não sofrer o desgaste e colocar-se, apoiando o governo, a exigir tudo aquilo que era impossível de obter, não é? Porque se o governo fosse aceder a todas as exigências em termos de despesa pública do Bloco de Esquerda, perdia, e do PCP, perdia toda a credibilidade internacional e dos nossos credores e provavelmente assistiríamos a um disparar dos juros da dívida, como aconteceu com o período da Troika. Não é? E, portanto, o Partido Socialista teve de pôr uma linha vermelha para garantir a respeitabilidade externa e para também garantir a responsabilidade no plano interno. E penso que a conjugação destes dois fatores, ou seja, a recusa de integrar o governo com medo do desgaste e, por outro lado, a oportunidade que foi aproveitada para se pôr de fora, foi-lhes completamente fatal. Olhando agora para trás, para os 4 anos da Geringonça e para estes últimos 2 anos e meio quase, o PS, na sua opinião, devia ter alterado alguma coisa? Fez tudo bem nessa relação com PCP e Bloco de Esquerda? Seja, na política todos cometemos erros, certamente, não é? E o PS certamente não fugiu à regra. Mas digo, talvez, sei lá, pudéssemos encontrar um somatório de pequenos erros, mas que não encontro também nenhum erros gritantes ou gigantescos. Mas é impossível estar na política e não cometer erros. Erros de análise, erros de avaliação. Olha, e talvez aquele que eu considero mais marcante, por exemplo, foi o Primeiro-Ministro não ter remodelado o governo antes das eleições autárquicas. Ou seja, ao não ter feito, manteve um governo onde alguns ministérios estavam manifestamente já numa grande situação de desgaste, que não só teria sido evitada, como esse refrescamento teria dado um novo elan que, porventura, teria tido consequências positivas nas autárquicas. Mas dou-lhe apenas este exemplo, a par de outros que aconteceram, mas que a experiência também nos mostra e nos enriquece e certamente nos ajuda a não repetir esses erros no futuro. Agora, com maioria absoluta, o que é que muda?
O PS fica mais, enfim, o governo, sem necessidade de entendimentos, porque tem maioria absoluta, pode optar por, enfim, por uma governação mais estável. Foi essa também a mensagem que foi passando ao longo mais no início da campanha. Olha, eu acho que, de facto, a grande vantagem de uma maioria absoluta é a estabilidade política. Portanto, em princípio, uh, esta maioria garante um governo estável para 4 anos. E o facto disso suceder em simultâneo, num período crítico de execução dos fundos comunitários para que Portugal não perca dinheiro, é uma vantagem enorme. Mas, atenção, eu também sou daqueles que acho que maioria absoluta não é igual a poder absoluto. E nós não temos boas memórias das maiorias absolutas que tivemos até agora. Como sabe, 2 vezes pelo professor Cavaco Silva e uma vez pelo engenheiro José Sócrates. Apesar dos seus méritos e dos seus defeitos destes primeiros ministros, ambos tinham uma pequena característica em comum, que era algum estilo autoritário. E isso, e de forma mais evidente ainda nas 2 maiorias do professor Cavaco, muitas vezes foi utilizado de uma forma muito impositiva, que gerou muitos anticorpos. E por isso estou absolutamente convencido que o Dr. António Costa saberá tirar as ilações da história. E ter maioria absoluta não é, para mim não será, aprovar tudo como eu quero, posso e mando. Acho que a política de diálogo, a auscultação com os outros, o acolhimento das suas propostas positivas, que as têm, como aliás a Geringonça demonstrou, nós pusemos em execução muitas propostas positivas vindas do E Bloco de neste caso Esquerda. acha que o governo deve continuar a privilegiar Bloco de Esquerda e PCP para esse diálogo, ou também admitia diálogo com a direita, com o PSD, por exemplo? Não, eu acho que os vencedores têm de ser generosos. Portanto, os vencedores têm de ser generosos na vitória. E, portanto, eu acho que neste momento da vida nacional se deve privilegiar o diálogo com todos. Com todos, o Partido Socialista já anunciou que naturalmente terá um comportamento diferente relativamente a um partido de extrema-direita, mas esse partido de extrema-direita é um partido que tem legitimidade, a mesma legitimidade dos outros, porque os seus deputados foram eleitos, mas defende, de facto, um conjunto de valores que são absolutamente contra o regime, contra a Constituição, e, portanto, não se vislumbra que algo de positivo possa vir dali, antes pelo contrário. Mas, fora isso, acho que se deve dialogar sem preconceitos com todas as forças políticas do hemiciclo. Já agora deixe-me perguntar, como é que olha para este crescimento do Chega? Passa de um Considero deputado natural, para 12. considero natural, isto é, extrema-direita sempre existiu em Portugal, não é? Saudosistas do antigo regime e de ideias autoritárias e totalitárias sempre existiram. Elas estavam, essas pessoas estavam ocultadas noutros partidos. Aliás, eu ontem estive num jornal a ler, havia um jornal publicou ontem a lista dos deputados que o Chega elegeu e vinha com uma pequena nota biográfica de cada um deles. O traço comum é que uma boa parte veio do PSD e do CDS. Quer dizer, eles provavelmente, quando estavam no PSD e no CDS, que eram os partidos mais à direita do nosso espectro político, já professavam as mesmas ideias. Só que o nosso sistema não tinha ainda um partido de extrema-direita. Agora, com a criação destes espaços, eles encontraram o seu lugar e migraram para lá. Portanto, não é propriamente algo de novo, era algo que existia na sociedade, mas que estava escondido debaixo do tapete. A partir do momento que teve um instrumento para aparecer à luz do dia, apareceram. É um fenómeno, aliás, que é comum a toda a Europa e talvez Portugal seja, neste momento, o país onde este fenómeno ainda é o mais reduzido de todos, não é? Se compararmos o Chega com o Vox em Espanha, ou com o partido da senhora Le Pen em França, ou com o partido da extrema-direita alemão, ou na Holanda, ou na Áustria. Quer dizer, acho que o nosso Chega ainda é um grupinho de rapazes bem comportados. Portanto, é um fenómeno que é natural e a democracia tem esta virtude, que é permitir que todos expressem as suas ideias, mesmo aqueles que são contra a democracia.
e é assim que deve ser, mas, portanto, não estou particularmente preocupado com o facto da extrema-direita ter passado a ter uma expressão institucional que até ao momento não tinha de uma forma tão declarada. Mas, como lhe disse, a extrema-direita já existia e já tinha assento noutros partidos. E o que é que lhe apraz dizer sobre o desaparecimento do CDS do Parlamento? Devo dizer que sinto alguma pena por isso. O CDS é um partido fundador da nossa democracia, é um partido que, na sua gênese, é um partido democrata cristão. Foram os democratas cristãos e os socialistas que construíram a Europa do pós-guerra. Portanto, é uma direita democrática, uma direita civilizada, e por isso tenho muita pena que o CDS tenha desaparecido do Parlamento e espero que consiga reencontrar forças para renascer das cinzas. Sei que será um processo certamente difícil, mas nunca pensei que o seu esvaziamento fosse de tal forma grande. Mas constata-se hoje que o seu eleitorado se distribuiu basicamente pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. Porque até agora, no CDS, era um partido onde existiam liberais, democratas cristãos e mesmo alguns elementos muito conservadores e até de extrema-direita. Nunca pensei é que a componente de extrema-direita e a componente liberal fosse tão grande e a democrata cristã tivesse tão pequena expressão. Voltando à maioria absoluta do PS e ao próximo governo, acha que António Costa deveria renovar alguns ministros? Devia de mudar alguma coisa no governo? Qual é a sua opinião? Sim, falo-á certamente, não é? Portanto, estou certo que uma parte da equipa governativa atual, até os bons resultados globais que teve ao longo deste período, se manterá, mas haverá certamente novos protagonistas e nova configuração da estrutura do governo. Aliás, devo dizer, pessoalmente, um dos erros que acho, há pouco quando falávamos que se cometeram erros, um dos erros que acho que o Partido Socialista cometeu, e o atual Primeiro-Ministro, foi a estrutura do governo criada em 2019. Acho que é uma estrutura demasiado grande, com algumas sobreposições de competências que podem ter retirado alguma eficácia na ação em algumas áreas governativas. Por isso, estou de acordo, o Primeiro-Ministro certamente tendo feito essa autoavaliação e essa autocrítica, ele próprio já veio anunciar que pretende ter agora um governo mais reduzido, ele até utilizou uma expressão engraçada, um governo mais enxuto, mais uma task force para a execução das políticas concretas. Portanto, estou convencido que teremos um novo governo mais curto, mais operacional e mais eficaz. Não quer dizer que ministérios é que acha que devia haver mudança de caras? Não, seria uma grande deselegância da minha parte, não é? Porque, como sabe, a composição do governo, a configuração e a escolha dos ministros é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro e, portanto, seria uma enorme deselegância eu agora armar-me aqui eu próprio em Primeiro-Ministro e a dar palpites sobre o governo e os protagonistas que nele deviam estar a integrar-se. Confio na avaliação do Primeiro-Ministro e na sua capacidade de dotar o país do governo que o país precisa. Em 2019, escreveu-se que Capolas Santos não quis integrar o governo por causa da mudança das florestas para o ambiente, nunca esclareceu isso, mas o que lhe perguntava era se admitia integrar o novo governo. Não é algo que esteja no meu horizonte político. Mas também tinha dito aqui em 2019 que as eleições de 2019 era o seu último combate político. Mas foi a crise política com o chumbo do orçamento que o fez voltar atrás? Não, eu próprio tinha dito em 2019 que era a última vez que tencionava candidatar-me. E quando o governo foi dissolvido, informei o meu grupo parlamentar que não tinha intenção de voltar a candidatar-me. No entanto, por insistência conjugada da direção distrital do Partido Socialista, que muito me honrou, devo confessá-lo, e do próprio secretário-geral do Partido Socialista,
e com o argumento principal de que a legislatura foi interrompida e, portanto, o meu compromisso tinha sido para 4 anos e que a equipa que ganha não se mexe, tendo em conta os bons resultados que tínhamos obtido em 2019 e o bom balanço que fazíamos da atuação destes anos do Partido Socialista neste distrito e portanto, foram argumentos que me convenceram a ser candidato desta, seguramente, pela última vez. Muito bem, estamos na reta final da nossa conversa. Perguntava-lhe, vive em Évora, está atento ao Conselho, houve eleições há poucos meses. O que é que acha enfim, do cenário político que existe na Câmara de Évora, com a dispersão de eleitos, dificuldades, certamente, de governação da maior Câmara Municipal do Alentejo? Olha, eu sou daqueles que já tive a experiência de ganhar muitas eleições e de ter perdido algumas. E nunca caí na tentação de dizer que o povo não tem razão. Uma eleição espelha sempre a vontade do povo naquele momento. Espelhou nestas legislativas, dando uma maioria absoluta, e também espelhou a sua vontade nas últimas eleições autárquicas, fragmentando o seu voto por diversos candidatos e criando, portanto, uma situação de mais difícil governabilidade. Mas ambas as situações são a expressão da vontade popular e por isso devem ser respeitadas. E eu limito-me a constatar o facto, não era obviamente o resultado que eu gostaria, mas é um resultado que respeito tanto quanto aquele que aconteceu no último domingo. Não, mas o que lhe perguntava era, dá a ideia, a Câmara não tem orçamento ainda para 2022, dá a ideia de uma paralisação do funcionamento político da Câmara, não é? Porque não tem orçamento, houve uma dispersão de votos e por isso há uma dispersão também de eleitos de várias, portanto a CDU não tem maioria na Câmara. O que lhe perguntava era como é que olha para o funcionamento da Câmara em termos políticos, a dificuldade certamente de negociação para que Évora possa avançar. Bem, como sabe, uma situação desse tipo não é caso único de Évora. E cabe, neste caso, às lideranças saberem encontrar as soluções. Ou, não o conseguindo fazer, tirar as devidas ilações e, nesse caso, sair de cena. Portanto, eu o que espero é que a liderança da Câmara de Évora saiba ter a capacidade e o engenho para lograr os acordos políticos que lhe permitam executar a sua ação na plenitude. Há quem aposte em eleições intercalares. Acredita nisso? Isso nunca é desejável, a não ser que haja um bloqueio total ao funcionamento da Câmara. Mas a história demonstra-nos, e também já o demonstrou em Évora, há uns anos atrás, que quem promove o derrubo de uma autarquia normalmente paga caro isso nas urnas. Portanto, eu não advogo nenhuma ação concertada para deitar abaixo aquilo que foi a vontade do povo expressamente expressa nas urnas. O que eu acho é que, ao ter aceitado liderar a Câmara nestas condições políticas, a responsabilidade inteira da garantia do seu funcionamento é de quem a lidera. E, portanto, os resultados dessa sua capacidade de liderança é que devem ser avaliados pelos évorenses. Muito bem, estamos mesmo quase a terminar. Queria lhe perguntar ainda uma última questão. Já disse aqui que, enfim, renovou a promessa de que não volta a candidatar-se, percebi isso, a deputado. Mas em termos políticos, o que é que ainda gostava de fazer? Tem 70 anos, o que é que ainda gostava, o que é que lhe falta fazer? Quer dizer, já foi ministro, secretário de Estado, deputado, eurodeputado. O que é que ainda gostava de fazer? Olha, aquilo que mais me vai motivar neste mandato são duas coisas. Em primeiro lugar, voltar a ser um deputado muito concentrado no acompanhamento de tudo aquilo que tem a ver com o meu distrito, que mais uma vez me concedeu a honra imensa e, por uma expressão
muito elevada a sua confiança. Portanto, eu quero, digamos, terminar a minha carreira política, se é que se pode chamar carreira ou um percurso político de alguém, mas quero em clara reciprocidade com o meu eleitorado. Portanto, irei dedicar-me muito na Assembleia da República a tudo o que está a ser executado, aos prazos de execução, o hospital, outras obras importantes de regadio. Olha, passaram ao lado um pouco da opinião pública a grande transformação que estamos a fazer aqui na nossa agricultura, no nosso distrito, porque finalmente conseguimos trazer a água do Alqueva até ao distrito de Évora. Como sabe, o Alqueva inicialmente foi concebido para 100 mil hectares apenas no Baixo Alentejo. E fui eu próprio, em 2015, que consegui que pudéssemos ampliar ainda mais o regadio, porque os novos sistemas de rega mais eficientes permitam que a mesma água regue mais área. E está aí a comprovar-se o sucesso deste grande projeto, uma vez que mesmo neste período de seca terrível que estamos a viver, enquanto todas as outras albufeiras pequenas e médias no país, e algumas grandes, estão, digamos, com, neste momento, volumes de água muito reduzidos, o Alqueva aumentou e tem capacidade de água disponível, mesmo para, em período de seca como este, para garantir o abastecimento à agricultura e às populações por um período de pelo menos de 3 anos. O que mostra, portanto, o sucesso do projeto que, e modestamente, permita que me diga, consegui trazer até Évora, e estão neste momento em obra, e aquela ainda que vai iniciar-se a curto prazo, investimentos na ordem dos 200 milhões de euros. Quer dizer que estamos a investir tanto no regadio como está a ser investido no hospital. E eu, portanto, neste mandato vou acompanhar, saber se os prazos estão a ser cumpridos, se não há desvios financeiros, como é que as coisas estão a ser executadas, e abater-me nos novos objetivos. Como lhe disse, a Faculdade de Medicina e outros que têm a ver também com... São medidas naturalmente que têm a ver com o Plano Nacional, mas têm a ver com o desenvolvimento do interior, com a fixação de pessoas, com a criação de postos de trabalho qualificados, com tudo o que possa ser feito para a elevação dos salários médios e das pensões. Digamos, são essas as questões que irão concentrar-me. Para além disso, gostaria de continuar, não sei se as circunstâncias deverão agora permitir, mas gostaria de continuar a presidir a Comissão de Assuntos Europeus. Foi aquilo a que mais me dediquei nestes últimos 2 anos, e, portanto, fazer a representação parlamentar do país à escala europeia. Portanto, como sabe, existe uma organização que se chama a COSAC, que é a organização dos parlamentos nacionais dos 27 Estados-membros. Tive a oportunidade, durante a presidência portuguesa do primeiro semestre do ano passado, de ter presidido durante 6 meses a essa organização. Acho que Portugal saiu prestigiado da prestação portuguesa e, portanto, gostaria muito de continuar a dedicar-me, digamos, no Parlamento à frente europeia, a par, como lhe digo, de acompanhamento muito concreto das questões do meu distrito, onde tenciono, como fiz no passado, regularmente visitar os concelhos, reunir-me com as suas principais instituições, ir identificando os seus problemas, sendo um canal com o governo para procurar soluções para os encontrar. É uma tarefa, como digo, um pouco mais calma do que é a de ser membro do governo, mas é uma tarefa muito aliciante, porque sentimos a cada dia que estamos a ajudar aqueles que nos elegeram e a retribuir a confiança do seu voto. Mas agora, com a sua resposta, fez-me lembrar aqui de uma outra questão. Um deputado do partido do governo não tem menos visibilidade? Tem, seguramente, muitíssimo menos visibilidade, porque, repare, o Partido Socialista nesta legislatura tinha 108 deputados. Esses deputados são distribuídos pelas diversas áreas, não é? O facto de ter mais deputados permite a um grande partido ter pessoas dedicadas exclusivamente à agricultura, ao trabalho, à segurança social, à cultura. Eu, como digo, calhou-me neste mandato estar, digamos, afeto às questões europeias, não é? Normalmente, quando intervinha no plenário, era quando se tratava dos debates com o Primeiro-Ministro sobre questões europeias, não é? Mas quando se trata de um partido que tem 2 ou 3 deputados, ou um apenas, eles intervêm todos os dias sobre todos os temas. Portanto, tem uma visibilidade que depois acaba até por beneficiá-los quando se trata de eleições, não é? Muitas vezes algumas pessoas amigas me diziam: mas o André Ventura está sempre a intervir e tu só intervens de vez em quando. Portanto, é evidente, não é? Porque, todos os deputados gostariam de ter a capacidade de intervenção
que têm os pequenos partidos. Mesmo pequenos partidos que tenham 5 ou 6 deputados, como agora vai acontecer com o Bloco de Esquerda. Portanto, esses 5 ou 6 deputados, obviamente, têm de ser muito mais ecléticos, mas isso também quer dizer que estes pequenos partidos têm sempre muito mais assessores por deputado do que têm os dos grandes partidos. Não é? Nós, por exemplo, devemos ver nos assuntos europeus, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem uma assessora para os seus 14 ou 15 deputados, não é? Se for verificar nos pequenos partidos, se calhar cada deputado tem 10 assessores. Portanto, também lhes facilitam a capacidade de intervenção em todas as áreas, porque também ninguém pode dominar tudo. Mas isso também comporta o risco de que quem sobre tudo fala, muitas vezes a propensão para errar ou dizer coisas menos aderentes à realidade também é mais forte. Os partidos maiores, que têm um grau de especialização maior nos seus deputados, desse ponto de vista, têm a vida facilitada. Mas, no que diz respeito à visibilidade, quanto maior é o grupo parlamentar, pior é a visibilidade dos seus deputados, à exceção daqueles que constituem a direção da bancada e que estão normalmente na linha da frente, enfim, no debate mais nitidamente político. Não é? Mas um deputado da oposição também tem mais visibilidade porque é mais habitual fazer reparos à governação. Um deputado do partido do governo também não é muito habitual fazer muitos reparos. Sim, em relação ao círculo pelo qual foi eleito. Aquilo que é crítico ou embaraçoso para o governo faz-se nos bastidores, não é? E acredite que muitas vezes em reuniões do grupo parlamentar do partido com membros do governo há reuniões muito duras e muito assertivas, não é? Obviamente que não faria sentido, digamos, fazer esse debate em público, não é? Isso seria fragilizar o governo e seria uma autoflagelação absolutamente ridícula, não é? Mas nem sempre é fácil a relação de um deputado que apoia o governo com os membros do seu governo. E também há quem diga que com a maioria absoluta a Assembleia da República perde importância. Concorda com essa afirmação? Depende da Assembleia da República, não é? Eu acho que pelo contrário, não é? Porque o escrutínio sobre a atividade do governo tenderá a ser maior e, portanto, a crítica também certamente subirá de tom. E, como sabes, melhor do que eu, pelas funções que ocupa, a comunicação social também gosta mais do debate político quando ele é mais apimentado. E eu tenho a certeza que isso vai acontecer no futuro com maior veemência. Muito bem, agora sim, chegamos ao fim desta entrevista. Estivemos à conversa com Luís Capolas Santos, foi eleito novamente deputado nestas eleições legislativas do passado domingo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço essa oportunidade e desejo também as maiores facilidades e reitero a minha disponibilidade para que sempre que a Rádio Viana precise, cá estarei disponível para o que acharem conveniente. Muito obrigado. O Falando Com fica por aqui. Regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.